São Paulo faz movimento para o retorno de jogador. Hoje tem São Paulo em campo com reforço, tem jogador voltando aí para reforçar o São Paulo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Hoje é dia de São Paulo e Flamengo lá na Vila Belmiro, infelizmente, né? E o São Paulo ontem, na terça-feira, fez seu último treino, encerrando a preparação para o jogo de hoje. Vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente comentar sobre o treino de ontem, né? Que foi o treino que o São Paulo encerrou aí a preparação, tá? E tem o Cédric aí de volta, olha aí. O lateral direito Cédric Soares será a grande novidade do São Paulo para o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo. Recuperado de uma fratura no primeiro dedo do pé direito, o lateral participou normalmente de toda a atividade desta terça-feira e está relacionado para o jogo, tá? Então, ele treinou, foi relacionado, agora bora ver isso, quem o Crespo vai escolher para a ala direita, né? Porque a gente tem agora o Cédric, tem o Mailton, que vinha jogando, e tem também o Mike, né? Porque o Mike estava suspenso aí contra o Vasco e retorna hoje, né? Então, hoje o Crespo tem 3 opções para a ala direita. Vamos ver quem que o Crespo vai escolher para começar o jogo contra a equipe do Flamengo, tá bom? Aí foi o que eu falei sobre o Mike, né? Além dele, o técnico Hernan Crespo tem à disposição o Mike, que cumpriu suspensão automática contra o Vasco. Situação idêntica ao Luciano, que deve ser titular. Então tem, além do Mike, o Luciano também retorna para o jogo de hoje contra o Flamengo. Vamos ver quem o Crespo vai pôr no ataque, né? Porque a gente tem Lucas e Tapia, que jogaram o último jogo contra o Vasco, e o Luciano, né? São 3 jogadores para 2 vagas apenas. Vamos ver quem o Crespo vai escolher aí, né? O Lucas saiu cansado, né, no segundo tempo contra o Vasco, que é até natural, ele não tem condição de jogar 90 minutos. Né? Ele começou a colocar gelo no joelho quando ele foi substituído. Então, vamos ver se ele tem condição de iniciar o jogo aí hoje, ou se o Crespo optar, né, por deixar o Lucas no banco e colocar ele na segunda etapa. Vamos ver o que o Crespo vai aprontar aí, tá? Aí, como eu falei, tem o Cédric voltando, né? Tava machucado, e tem também o Maicon e o Luciano que voltam de suspensão. Mas também tem os desfalques também por suspensão e que vão fazer falta. Olha aí. Por outro lado, o time não vai contar com o Alan Franco e com o Enzo Dias, que levaram o terceiro cartão contra o Vasco em São Januário e estão suspensos, né? Ali, em questão do Alan Franco, né? A zaga deve ser a Arboleda Sabino e o Ferrarese deve substituir o Alan Franco, né? A questão mesmo é a lateral esquerda, que assim, o Wendel só volta em 2026 e o outro é o Patrick, né, cara? Que eu já até falei que eu acho que tinha que ganhar mais oportunidades, né, cara? Sempre tive muita paciência aqui com o Patrick, mas olha, cara, os últimos jogos que ele teve aí, não vou lembrar agora qual foi o último jogo que ele entrou, foi contra o Grêmio, né? Que ele jogou muito, muito mal, cara. Sinceramente, já tive muita paciência com ele, mas olha, difícil, né? Só que o Crespo pode estar querendo dar uma aprontada, querendo dar uma improvisada aí nessa ala esquerda do São Paulo. Como assim, Gabriel? Tá aí, ó. O Patrick seria o substituto natural para a vaga do Enzo Dias, já que é o único atleta de origem à disposição. Mas o Crespo pode surpreender com alguma improvisação. Tá? Então, tem aí o Patrick, só que o Crespo aí pode improvisar. Informação que o Gé trouxe, tá? Então, ele pode improvisar algum jogador, né, cara? Aprontar aí nessa ala esquerda do São Paulo, só mostra o quão abaixo está o Patrick, né, cara? Né? Então vamos ver aí quem que o Crespo vai colocar aí na esquerda, né? Nessa ala esquerda aí do São Paulo, né? Enfim, e para a vaga do Alan Franco, né? O Ferrarese e o Tolói disputam a vaga aí, mas vai ser o Ferrarese, né, cara? O Tolói nem jogou, ele voltou contra o Vasco, né? Mas nem entrou em campo, tá um bom tempo aí já sem jogar, né? E tá muito claro que vai ser o Ferrarese. Se for o Tolói, vai ser uma surpresa grande, convenhamos, né? Vai ser uma surpresa grande aí. Durante os primeiros minutos da atividade que o GE pôde acompanhar, os jogadores fizeram um trabalho de aquecimento, depois o tradicional roda de bobinho, muito bem humorada, e por fim, um circuito de troca de passes. O treino seguiu com a comissão técnica dividindo o elenco em 2 grupos. Nada que envolvesse titulares e reservas, né? Então foi tudo misturado. Um dos 2 grupos passou a realizar um treinamento focado em jogadas de linha de fundo e cruzamento na área.
O clima no CT da Barra Funda nesta terça-feira foi de alto astral e os jogadores estavam leves, com muitas brincadeiras entre eles, sorriso no rosto e disposição para o treino. É aquele negócio, né, cara? Ganha 2 jogos, aí é confiança, né? Muda o clima, muda o astral. Cara, os jogadores vivem de confiança, mano. Tipo assim, óbvio que tem várias outras coisas, né, cara, que faz o time jogar bem, o time ganhar, mas a confiança, irmão. O jogador sem confiança, né? E quando ele tá com confiança lá em dia também, irmão, o cara voa. Né? Então é óbvio que o clima já tá mais leve aí, né? 2 vitórias seguidas com o time jogando bem. É óbvio que as coisas tendem a mudar, né? E vão em busca aí dessa terceira vitória consecutiva que seria, né? Enfim, agora o que acontece? A gente teve nos últimos jogos do São Paulo vários garotos no banco, né? Contra o Mirassol, contra o Vasco, né? Contra o Bahia também, alguns garotos do Sub-20 complementando o banco de reservas. Só que esses garotos que estavam no banco nos últimos jogos não vão estar disponíveis para o jogo de hoje. Os atacantes Luca, Paulinho, o meio-campista Pedro Ferreira e o lateral esquerdo Nicolas, que vinham participando dos treinos com a equipe principal na Barra Funda, não estiveram no CT da Barra Funda para treinar com os demais companheiros nesta terça-feira, tá? Então eles nem participaram do treino ontem. Por quê, Gabriel? Porque os 4 vão estar aí, já estão treinando para a partida contra o Grêmio, tá? Que é o jogo aí da Copa do Brasil Sub-20. Então eles nem treinaram com o time principal ontem, porque estavam treinando com o Alan Barcelos para o jogo contra o Grêmio do Sub-20. Né? Assim, eu acho que pelo menos o Nicolas, tá? Que é o lateral dos 4 e é o lateral esquerdo, ele tinha que estar pelo menos no banco, porque é uma posição que a gente tem problema hoje, né, cara? Não tem o Enzo, não tem o Wendel, tem o Patrick, mas o Crespo, por exemplo, pode improvisar na esquerda. Então acho que o Nicolas, pelo menos para ser uma opção ali no banco, ele tinha que ficar, já que é uma posição carente do São Paulo hoje. Né? E o Nicolas é um dos jogadores também que é um dos mais promissores da base do São Paulo. Né? E, enfim, vamos ver se os caras não vendem ele aí, né, a troco de pinga, e às vezes o cara nem joga no time de cima do São Paulo. Essa é uma das preocupações aí também. Bom, sobre o Rodriguinho. Ó. Rodriguinho foi outra ausência no treino desta terça-feira. O meio-campista ficou de fora do jogo contra o Vasco por conta de dores no joelho direito e não esteve no campo junto com os demais jogadores. Então, se ele não treinou, não vai para o jogo, né? Nunca, acho que não me lembro de nenhuma vez de ter visto jogador no dia anterior ao jogo, no último treino, o cara não treinar e jogar, né? Pelo menos, não, óbvio que nos anos 90, 80 tinha jogador que nem treinava e jogava, mas não hoje em dia, né? Então, se ele não treinou, cara, ele não vai pro jogo, esquece, né? Então, o Rodriguinho de novo não treinou e provavelmente vai ficar de fora do jogo. O Caleri realizou apenas um trabalho separado em outro campo, junto com a equipe de fisioterapia. O Caleri não está trabalhando, né, aquele treino normal com os jogadores, aquele coletivo, aquele, né, já jogando com dividida, com combate, ainda não. Está na transição física, fazendo trabalho com a fisioterapia no campo, mas ainda sem contato, né, sem embate com os outros jogadores, já trabalha com bola, né, mais trabalhos individuais com bola, sem ainda aquela dividida, né, aquele contato físico com os outros jogadores aí, tá bom? Enfim, meu parceiro, vamos seguindo aqui agora. E a CBF ontem confirmou aí mais um jogo do São Paulo na Vila. Tá aí, ó. CBF confirma São Paulo e Juventude na Vila Belmiro, tá? Confirmou ontem, né? Esse jogo aí vai ser no dia 23, tá? Às 4 horas da tarde. Tá? Então, mais um jogo aí, né? Confirmado agora de forma oficial, que já apareceu lá no site da CBF, né? Enfim, hoje é o primeiro, né? Que é o jogo aí contra a equipe do Flamengo. Tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui agora e continuando nesse tema aí, né, de data de jogos. Ontem também a CBF divulgou, né, o calendário aí, não, o calendário não, né, detalhando aí os próximos 3 jogos do São Paulo pós-data FIFA, tá? A gente enfrenta o Flamengo hoje, na Vila Belmiro. Aí no sábado tem o Bragantino, também na Vila Belmiro. Aí tem a pausa, data FIFA, beleza? Aí data FIFA, depois a gente volta lá no dia 20, tá? No dia 20 a gente volta para jogar contra o Corinthians. Corinthians e São Paulo, Itaquera, dia 20, vai dar numa quinta-feira, às 7h30 da noite. Aí no dia 23, 3 dias depois, tem São Paulo e Juventude, que é o jogo que a gente acabou de comentar aí, tá? Que vai cair no domingo, às 4 horas da tarde, tá bom? E no dia 27,
a gente tem Fluminense e São Paulo no Maracanã, vai dar na quinta-feira, às 8h30 da noite, tá? Então, como eu falei, é Flamengo hoje, Bragantino, pausa, data FIFA, depois Corinthians, Juventude e Fluminense. Inclusive, confronto diretos, né? Esse aí contra o Corinthians e também contra o Fluminense, porque o Corinthians também tá perto ali do São Paulo, querendo entrar para brigar por Libertadores, né? Então, confronto direto aí contra o Fluminense, confronto diretíssimo, né? Mas tem um tempo ainda para ter jogo, é só no dia 27, no finalzinho, bem no final desse mês aí. Bom, enfim, vamos seguindo aqui agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, vamos falar aí sobre o jogador voltando pro São Paulo. Que papo é esse, Gabriel? Bora falar aí sobre o Moreira, que tá aí emprestado ao Porto e tem a possibilidade dele retornar ao São Paulo. Informação do Alexander Vieira. O São Paulo monitora a situação de Moreira, que pode retornar ao clube no início de 2026. Ele está emprestado para o Porto até o dia 5 de fevereiro. O lateral direito fez apenas um jogo pelo time B nesta temporada, em agosto, e ele acabou enfrentando uma sequência de lesões que impediu a sua evolução. A expectativa inicial do staff era que ele subisse ao elenco principal do Porto no segundo semestre. Mas as dificuldades físicas diminuíram o otimismo pela compra definitiva do jogador. Tá? Então, ele não está jogando. Cara, ele fez um jogo só pelo time B do Porto na temporada, que foi em agosto. Né? Aí ele está sofrendo com um problema físico, com lesão, e não tem mais naquele otimismo aí de que o Porto vai comprar ele aí. Né? Que é inacreditável isso aqui. O valor de compra dele é de 2 milhões de euros. Cara, isso aqui é uma piada de mau gosto, né, cara? Porra, é nojento tu ver isso aqui, né, mano? 2 milhões de euros aí, entendeu? A questão do Moreira é a questão física, né, cara? Porque, assim, tecnicamente, qualidade, capacidade, a gente já viu há muito tempo que ele tem, né? Todo jogo que ele joga bem, ou quase todo jogo ele jogava bem. A questão é que ele joga pouco. Porque ele tem problemas físicos. Quando o São Paulo emprestou ele pro Porto, ele chegou lá muito bem, né? Tipo assim, não tava tendo lesão e nada, mas este momento aí, nos últimos meses, ele vem tendo problema físico. Coisa que não vinha acontecendo assim quando ele chegou lá, né? Virou até capitão lá do Porto B, né? Porque ele chegou jogando bem e também jogando bem em qualidade e em quantidade, né? Que é uma questão que ele nunca conseguiu ter no São Paulo, que é regularidade. Tem campo aí, né? Muitas vezes, né? Não tá, cara. Eu sempre jogava 2 jogos, se machucava, jogava 2, jogava 1 aqui, 3 ali, se machucava, era sempre assim, né? Então tá aí, ele não vem jogando lá no Porto B, jogou só um jogo, né? Porque vem sofrendo com lesão. A expectativa já era para ele ter subido pro time de cima do Porto, acabou que não aconteceu por causa das lesões e não tem tanta, como é que eu posso falar? Tanta certeza assim que o Porto vai comprar ele, né? Uma dúvida aí se ele vai ficar lá ou não, então tem a possibilidade aí dele voltar em 2026. São Paulo já tá de olho nessa possibilidade. Tá de olho nessa possibilidade. Cara, é uma pena porque assim, cara, eu não sei literalmente o que acontece com ele, porque assim, se ele ficar saudável, mano, é um jogador, cara, de um nível muito alto. A questão é, ele não consegue ficar saudável por algum motivo, né? Eu lembro que a gente até comentei com você, rapaziada, o Moreira foi emprestado pro Porto, e lá ele tá bem, conseguindo jogar, sem ter lesão, né? Conseguindo jogar com regularidade e jogando bem. Como eu falei, ele até virou capitão, né? Mas o momento atual dele, hoje é o inverso, né? Então, você pode estar de olho aí, para talvez ele voltar aí em 2026, né? Você aceitaria o Moreira de volta ou não? Eu aceitaria, cara, sim. Ah, não, Gabriel, com o Moreira se machuca muito. Eu prefiro trazer o Moreira de volta, né? E ter a possibilidade dele se recuperar, do que vender ele por 2 milhões de euros, né? Mesmo a gente sabendo que ele tem problema físico, que ele não consegue ter regularidade, eu prefiro trazer ele, né, cara? Dar chance pra ele tentar aí uma reviravolta, do que vender por 2 milhões de euros, mano. 2 milhões de euros de dinheiro de pinga pro São Paulo. Dinheiro de pinga, entendeu? Uma piada esse valor de compra que colocaram no empréstimo. Uma piada de mau gosto, né? Enfim, vamos aguardar aí, né, rapaziada? Vamos aguardar aí. O Rodrigo Capello do Estadão soltou uma matéria aqui com detalhes sobre a situação financeira do São Paulo. O São Paulo diminuiu seu endividamento líquido, tá? No fechamento aí do terceiro trimestre desse ano, né? Como todo mundo sabe, a dívida ano passado fechou o ano com 968 milhões, né? Fechou no ano passado. E atualmente, né? Até
até o mês de setembro desse ano, foi diminuída a dívida para 913, tá? Então estava em 968 milhões e caiu para 913 até o mês de setembro desse ano. Aqui que tá o problema. Olha só isso aqui, cara. Em relação aos passivos, o crescimento das obrigações relacionadas à folha salarial se destaca que o São Paulo tinha aí, né, cara, 34 milhões, né, que o São Paulo estava devendo aí, até o fim de 2024, o São Paulo estava devendo 34 milhões em relação à folha salarial. Sabe quanto que está agora, até o mês de setembro? 120 milhões de reais. Bizarro, né? Bizarro. Aí tá a dívida relacionada à folha salarial que o Rodrigo Capello botou. Estava em 34 milhões no fim do ano passado e até setembro desse ano saiu de 34 milhões para 120 milhões. Simplesmente inacreditável. É tipo assim, um negócio completamente inacreditável. Aí sobre as vendas que a gente comentou, né? A gente até falou sobre isso aqui ontem, mas já pra gente, né, colocar tudo aqui no bolo, já que a gente já tá nesse assunto. Em seu relatório, o Comitê de Governança alertou que é provável haver um déficit esse ano. O São Paulo necessita de mais 55 milhões em vendas de jogadores para que o clube termine a temporada de superávit. Já vendeu mais de 300 milhões, já vendeu muito mais do que estava previsto no contrato e vai ter que vender ainda mais para terminar o ano aí com superávit, para terminar o ano no azul, né, cara? Cara, assim, tem que contar o dia, cara. No dia que essa gestão sai do São Paulo, tem que fazer uma festa. Apesar que os outros que vêm também é perigoso ser do mesmo nível ou pior, já que vai ser alguém da situação também, né, cara? Olha, os caras cada vez mais destroem o clube. É incrível, mano. É incrível. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.